começando essa segunda-feira para falar para vocês um pouquinho de como foi a cerimônia do Oscar ontem, domingo. Eu disse que eu faria esse vídeo com vocês hoje, não disse? Então, aqui estou eu para comentar um pouquinho sobre a cerimônia mais importante do cinema. Bom, o Oscar foi um pouco diferente do que nós estamos acostumados esse ano, em virtude, obviamente, da pandemia do coronavírus. Apesar de todas as dificuldades, a cerimônia foi presencial, como muitos esperavam que não seria. Mas foi presencial, foi sem máscaras, a maioria das pessoas ali estavam sem máscaras, principalmente pelo fato de que muita gente nos Estados Unidos já foi vacinada contra o Covid-19, mas mesmo assim a produção tomou cuidado com todas as precauções da OMS, todos os protocolos de segurança contra a Covid-19. Distanciamento social, as entrevistas no tapete vermelho não aconteceram da mesma forma, né? Os entrevistadores ficavam distantes dos entrevistados, não teve toda aquela aglomeração de sempre no tapete vermelho, aquele monte de fotógrafos, não teve nada disso. Foi de fato um Oscar muito diferente do que nós estamos acostumados, muito mesmo. Ele também não aconteceu no Teatro do Dolby Theatre, como ele acontece todos os anos. Ele aconteceu no mesmo local, mas num salão menor, com algumas mesas ao invés das pessoas espalhadas pela plateia. Foi uma coisa muito diferente. Eles tiveram a ideia de fazer o Oscar esse ano como se fosse um filme, e eles conseguiram fazer, apesar das suas, por falta de palavra melhor, esquisitices, porque de fato foi um Oscar sem todo o glamour que nós estamos acostumados a ver todos os anos. Foi difícil se acostumar com essa nova forma, mas o Oscar desse ano foi marcado por algumas coisas muito boas, discursos muito bons, discursos importantes, e discursos simples, mas também muito humildes da parte de muitas pessoas. História foi feita esse ano. Vou falar aqui logo de cara que a Chloe Zhao ganhou o Oscar de melhor diretora, se tornando a primeira mulher asiática a ser indicada e a ganhar o prêmio, né? Tivemos outra asiática ganhando o prêmio, a coreana Yoo Jung-yoon, que foi na minha previsão que eu falei pra vocês que provavelmente ganharia o Oscar de melhor atriz coadjuvante por Minari. Ela ganhou sim, o discurso dela foi belíssimo, ela estava super nervosa, mas foi um discurso simples, um discurso poderoso, foi encantador. Ela é uma senhora encantadora, o discurso dela foi muito tocante, foi um dos momentos mais bonitos do Oscar. Um dos momentos mais marcantes do Oscar também foi a Glenn Close ficando em pé e dançando, requebrando ali no meio da cerimônia para descontrair daquela coisa meio robótica, porque eu acho que eles também estavam muito robóticos, muito tesos, porque eles não sabiam como inovar nesse momento tão atípico que nós estamos vivendo, né? Mas mesmo assim foi uma cerimônia muito boa, foi uma cerimônia muito mais curta do que nós estamos acostumados. Geralmente a cerimônia leva horas, mas foi uma coisa muito mais curta, uma coisa muito mais dinâmica. Então, de certa forma, mesmo com todas as esquisitices e as dificuldades, foi uma coisa que funcionou. Esse ano eles inverteram também muitas coisas. O prêmio de melhor filme foi indicado antes de melhor ator e melhor atriz. O prêmio de melhor diretor, que geralmente é divulgado como a penúltima categoria, foi divulgado lá na metade da cerimônia. As apresentações de melhor canção original foram todas mostradas antes da cerimônia, não teve apresentação durante. E algumas das pessoas não estavam presentes ali naquele local, estavam vendo a cerimônia de outros locais, receberam seus prêmios em outros locais, então foi tudo muito diferente. Mas eles conseguiram funcionar e foi muito bom ver que a cerimônia foi presencial, porque de todas as outras cerimônias que foram virtuais foi uma coisa muito bizarra de ver, ficou uma coisa muito desconexa, às vezes a internet de um não pega, então foi muito bom ela ter sido presencial. Apesar de que ela não teve todo o glamour que nós gostaríamos de ter visto, ela ainda assim foi muito boa de se ver. Então vamos aqui para os vencedores da noite. Como eu falei para vocês, a Chloe Zhao, que já era esperada de ganhar o prêmio de melhor direção, ganhou, se tornando, como eu falei, a primeira mulher asiática a ser indicada e a levar o Oscar para casa nessa categoria.
A categoria de melhor ator teve uma grande reviravolta de última hora, como eu falei pra vocês no meu vídeo anterior, que talvez tivesse. O Chadwick Boseman, que era o esperado de ganhar, não ganhou a premiação. Foi homenageado no In Memoriam, como os outros artistas que faleceram no ano passado. E quem ganhou merecidamente o Oscar de melhor ator foi o Anthony Hopkins, pelo seu trabalho impecável em Meu Pai. Ele era de fato merecedor desse prêmio. É o segundo Oscar da carreira dele, o primeiro veio lá em 1900, Lá Vai Bolinha, pelo Silêncio dos Inocentes. Foi de fato um prêmio muito merecido. Em melhor atriz, aquela categoria que eu falei pra vocês que era a mais imprevisível de todas, a Frances McDormand saiu vitoriosa, ganhando melhor atriz pelo seu trabalho impecável também em Nomadland. E aqui, nesse caso, a Frances McDormand ganhou o seu terceiro Oscar como melhor atriz. O primeiro foi por Fargo, o segundo foi alguns anos atrás por 3 Anúncios para um Crime, e agora, mais uma vez, ela alcançou a Meryl Streep na quantidade de Oscars por atuação, mas ela alcançou a Katharine Hepburn não em Oscars por atuação, mas na quantidade de estatuetas, porque o grande prêmio da noite foi, sem surpresa nenhuma, para Nomadland, que, como eu disse para vocês, sempre foi o grande favorito, inclusive o meu favorito, e ganhou o melhor filme. E a Frances, por ser produtora do filme, ganhou o Oscar, alcançando a sua 4ª estatueta, 3 por atuação e 1 por melhor filme. O melhor filme estrangeiro foi para Druk, ou Another Round no inglês, mais uma rodada, em português Druk, mais uma rodada. E é um filme de fato muito bom. Se vocês ainda não assistiram, assistam, ele está disponível no Amazon Prime. Melhor atriz coadjuvante, como eu falei no início desse vídeo, a Yoo Young-jeon ganhou o Oscar de melhor atriz coadjuvante. Como eu falei pra vocês, foi um dos momentos mais bonitos do Oscar. Fiquei muito feliz pela vitória dela, era pra quem eu estava torcendo. Melhor filme de animação, sem surpresas, foi pra Soul. Sem surpresas nenhuma aqui nessa categoria. Soul merecia em disparada, apesar dos outros filmes também serem muito bons. Mas Soul estava em outro patamar. Melhor documentário, como eu suspeitava nas minhas previsões, quem levou foi o Professor Polvo. Foi de fato, é de fato um documentário muito bom, muito importante, muito bonito também. Então assistam, ele está disponível na Netflix. Ele é de fato muito bom e mereceu o prêmio que ele ganhou essa noite. A categoria de melhor ator coadjuvante também foi totalmente sem surpresa nenhuma. Daniel Kaluuya saiu vencedor pelo seu trabalho em Judas e o Messias Negro. Ele estava absolutamente impecável. Inclusive, quem apresentou essa categoria no Oscar foi a Laura Dern, vencedora de atriz coadjuvante no ano passado, por História de um Casamento. E ela, quando ela apresentou, o primeiro nome que ela chamou foi do Lakeith Stanfield, depois ela passou para o Daniel Kaluuya, e se desdobrou em 2 minutos falando da importância da atuação dele, do impacto da atuação dele, da qualidade da atuação dele, que o Daniel Kaluuya até chorou com a homenagem que a Laura Dern fez para ele, e ali a gente já sabia que ele ia sair o vencedor. Melhor roteiro original foi aquela que eu falei pra vocês, que a Netflix estava empurrando os Sete de Chicago numa campanha assim exacerbada, exagerada, para Sete de Chicago ganhar. E adivinha? Sete de Chicago não ganhou. Quem ganhou foi o impecável roteiro da Emerald Fennell, que escreveu Bela Vingança. Foi uma das maravilhosas reviravoltas dessa temporada de premiações. Como eu falei pra vocês, Bela Vingança estava tendo um favoritismo muito maior nesses últimos dias, e esse favoritismo se comprovou ontem, com a premiação de melhor roteiro original para Emerald Fennell. Foi de fato muito bom. Melhor roteiro adaptado foi uma surpresa muito boa. Todos estavam apostando que Nomadland iria ganhar melhor roteiro original, melhor roteiro adaptado, mas quem ganhou na verdade foi Meu Pai, o segundo Oscar da noite de Meu Pai. Não foi nessa ordem que eu tô falando pra vocês, tá, gente? Só um adendo. Eu tô lendo pelas ordens que eu tô vendo aqui na listagem, não foi pela ordem que foi apresentada na cerimônia, tá? Por favor. Mas foi o segundo Oscar de Meu Pai, melhor roteiro adaptado. Foi uma surpresa muito agradável, porque de fato o trabalho do Florian Zeller foi muito bom em adaptar uma peça de teatro para o cinema, porque são vertentes muito diferentes uma da outra. E ele conseguiu fazer uma peça de teatro funcionar na tela de uma forma fabulosa. Então foi realmente uma surpresa muito agradável. Melhores efeitos especiais,
quebrei a cara porque eu falei mal de Tenet no meu último vídeo, mesmo gostando do filme. E foi ele que levou melhores efeitos especiais, né? Vai entender, na minha opinião tinham categorias melhores, mas o trabalho de Tenet também é muito bom. Melhor trilha sonora, gente, eu falei pra vocês que praticamente não teria nenhuma surpresa e não teve. Soul levou melhor trilha sonora, como todos já esperavam. Melhor fotografia era uma categoria muito complicada, que eu falei pra vocês, porque os filmes tinham uma fotografia muito boa, né? Nomadland tinha uma fotografia muito boa, e o vencedor acabou saindo Monk, que foi que eu falei também, era uma das minhas apostas nessa categoria, seria ou Nomadland ou Monk, e Monk saiu como grande vencedor, e de fato a fotografia do filme é belíssima. Melhor maquiagem foi para a Voz Suprema do Blues, que de fato é um trabalho impecável. Apesar de Monk ser o meu favorito na categoria, o vencedor também foi merecido. Melhor figurino, que eu apostei em Monk, mas disse que o próximo concorrente poderia ser de fato a Voz Suprema do Blues, que foi quem saiu como grande vitorioso da noite. Talvez uma das maiores surpresas da noite tenha sido o Oscar de melhor montagem, que meu pai e Nomadland tinham as maiores chances de ganhar, mas quem acabou levando o Oscar foi O Som do Silêncio. Foi merecido, foi, mas não era a montagem mais impactante. A dos outros filmes são, na minha opinião, são bem melhores. Mas isso é só minha opinião, né? O prêmio de melhor direção de arte foi para Monk, merecidamente, merecia demais esse prêmio. Melhor curta-metragem de animação foi para um dos meus favoritos que eu falei pra vocês, If Anything Happens, I Love You. É de fato um filme muito bom. Melhor documentário de curta foi para Colette. Eu falei pra vocês que também era um grande candidato a receber o Oscar ontem. Melhor som foi, sem surpresas nenhuma, para O Som do Silêncio, que eu falei pra vocês que ia ficar entre ele e Soul. Mas caso essa categoria ainda tivesse dividida em duas, como era antes, com melhor mixagem e melhor edição, provavelmente um ganharia um e o outro ganharia outra. Mas como juntaram, O Som do Silêncio de fato merecia sair vencedor como foi. Nós tivemos também o melhor curta em live action, que foi para Two Distant Strangers, que é um filme bom também, mereceu. E nós tivemos também dois prêmios humanitários, o prêmio Jean Hersholt, que foi para Motion Picture e Television Fund, e para o Tyler Perry pelos trabalhos filantrópicos que o Tyler Perry e que a Motion Picture and Television Fund fazem nesse meio artístico. Foram momentos assim de homenagem, né? Eles são um pouco deslocados da cerimônia principal, mas foram momentos muito bons, com discursos muito bons. Os discursos que eu falei pra vocês no início desse vídeo, que foram bons, discursos bonitos, não foram somente das pessoas que saíram vitoriosas, mas também das pessoas que apresentaram determinadas categorias, né? Então, assim, em suma, esse Oscar foi muito, como eu falei, foi muito diferente do que nós estamos acostumados. Uma amiga minha até comentou, inclusive, que ela ficou decepcionadíssima porque ela queria ver o glamour e nós não tivemos todo esse glamour que a gente tem sempre. Mas foi uma cerimônia muito tranquila, uma cerimônia muito direta, né? Eles tentaram encurtar ao máximo, era nítido que eles estavam tentando encurtar ao máximo, até mesmo pelas pessoas que estavam ali, né, no presencialmente, para não ficar todo mundo em contato por muito tempo, mesmo com a vacina já estando aplicada. Então foi uma cerimônia também sem grandes surpresas, foi uma cerimônia bem feita, bem produzida, bem dirigida, mas foge daqueles padrões que nós queremos e que nós gostamos tanto, né? E se Deus quiser, como disse Bryan Cranston, ano que vem estaremos de volta dentro do Dolby Theatre para ter todo aquele glamour, toda aquela festa e toda aquela beleza que nós estamos tão acostumados. E nós amamos assistir, né? Se Deus quiser, ano que vem as coisas já vão estar mais tranquilas e nós já vamos estar podendo viver normalmente ou mais normalmente como nós estávamos acostumados a viver antes. Então, gente, rapidinho aqui só para concluir o vídeo de hoje com vocês. Eu tive algum problema com a gravação na hora de editar, não sei o que foi que aconteceu, que o final do meu vídeo simplesmente sumiu. Então, tô gravando essa pontinha aqui só para não deixar o vídeo para vocês incompleto. Diante de tudo que eu expus para vocês no vídeo de hoje, a cerimônia do Oscar, apesar das suas esquisitices, das suas diferenças, foi uma cerimônia bonita, foi uma cerimônia simples e foi uma cerimônia direta. Mas foi uma cerimônia muito boa, os premiados da noite foram super merecidos, não teve
algo tão surpreendente assim. Não foi nada fora do comum, na medida do possível, né? Então era só para concluir mesmo o vídeo de hoje com vocês. Amanhã eu tô de volta aqui com vocês para falar um pouquinho sobre Falcão e o Soldado Invernal. Eu geralmente não falo de séries quando as séries estão incompletas, porque eu gosto de dar para vocês um apanhado geral da obra. Então, como Falcão e o Soldado Invernal terminou na última sexta-feira, amanhã eu tô aqui com vocês para falar um pouquinho dessa série para vocês. Beijão!